Tudo bom, pessoal? Novo vídeo, novo tópico, encerramento da última aula presencial com a análise das questões sobre emprego de vírgulas. Só queria deixar claro em relação ao emprego de vírgulas que o método que nós utilizamos em sala de aula é um método para simplificar um sistema que envolve 27 regras de natureza muito complexa. Então a nossa ideia é fazer com que na resolução a gente siga integralmente a mesma metodologia, a mesma didática que eu utilizei com vocês na última aula presencial, ok? Então nosso tópico é sobre emprego de vírgulas e vamos lá. Geralmente as questões de vírgula tendem a ser questões muito simples, tá? Você não tem que dourar muito a pílula para investir numa questão de pontuação com o seu aluno. Geralmente o enunciado vem assim: assinale a alternativa que apresenta pontuação correta. Eu queria chamar a atenção de pontuação para duas questões. Quando a questão ela quer invocar vírgula única e exclusivamente, ela tem por obrigação colocar assinale a alternativa em que o emprego da vírgula esteja correto. Isso é uma coisa. Tá? Quando fala em pontuação, o enunciado pode estar jogando, por exemplo, a situação para vírgula, para ponto e vírgula, para dois pontos, só que aqui no caso o nosso foco é trabalhar única e exclusivamente com o emprego da vírgula. Então vamos verificar item a item se as vírgulas foram bem ou não bem colocadas. Vamos lá. Letra A. Dos entrevistados europeus, vírgula, alguns, vírgula, já buscam notícias online. Pegando o gancho naquela aula que nós fizemos com vocês, em que tudo começava pelo verbo, tá? Então nós temos que ter um verbo, buscam, um sujeito, alguns, um objeto coisa, notícias, e um objeto pessoa dos entrevistados europeus. Então, se nós temos os 4 elementos pertencentes da ordem direta no mesmo período, não há qualquer necessidade de se inserir vírgula para separar seja lá o que for. E aqui no caso, a banca colocou essas vírgulas separando os termos alguns, porque não há motivação alguma para colocar. Então, a maior questão que a gente tem que pensar em relação à vírgula é: se tiver aqueles elementos, mesmo que eles estejam em posições invertidas, conforme vimos em sala, a vírgula não vai entrar. Na verdade, a vírgula só vai entrar se você sentir que está entrando um elemento de natureza facultativa. Aí, no caso, vai entrar porque não faz a ordem direta do pensamento. Então, a letra A ela está errada, porque não deveria haver essas duas vírgulas aqui. Letra B. Vejam, alguns entrevistados já buscam celular, ponto e vírgula, outros computadores. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, que é um detalhe diferenciado, até por uma questão de natureza sintática, cujo nome chama-se elipse. Presta atenção aqui. O verbo é buscam, tá? Sujeito é alguns entrevistados, buscam é o verbo, e celular é o objeto coisa. Realmente, aqui não há nenhuma vírgula, então o caso está perfeito. Como aqui no caso eu estou começando um novo período, aqui é um período A, aqui é um período B. Então, você pode começar esse segundo período de duas formas. Ou você coloca um ponto e bota depois com letra maiúscula e continua, ou você faz um ponto e vírgula. Aliás, a função do ponto e vírgula é exatamente essa: suprir a existência do ponto final. Então, aqui no caso, esse ponto e vírgula está corretíssimo do ponto de vista de intercalação de um período a outro. Ele não se mete aqui, ele se mete na separação de um período para outro. O que me chama a atenção nessa letra B é a presença dessa vírgula. Porque, veja, alguns entrevistados já buscam celular, outros computadores. A função dessa vírgula aqui, vale uma ressalva para vocês, ela é uma vírgula elíptica. O que é uma vírgula elíptica? Ela faz, na verdade, o papel de retomar esse verbo que já foi dito anteriormente. Então, para evitar dizer alguns entrevistados já buscam celular, outros buscam computadores, então, para evitar a repetição desnecessária desse mesmo verbo, opta colocar uma vírgula. Então, essa vírgula aqui no caso, muitos diriam, mas está errado porque eu estou separando um termo do... Calma. Essa vírgula aqui, ela tem uma função textual no texto. Que parece redundante, mas é fato. Ela tem uma função textual no texto, porque justamente ela impede que um termo que já foi dito antes, sobretudo o verbo, seja
repetitivo. Então, no caso, você usa essa vírgula para fazer esse papel anafórico, ok? Então, a letra B, em tese, está correta. Atinge o que nós queremos na questão. Segura ela. Letra C. No Afeganistão, vírgula, o conflito, vírgula, leva a um grande esforço de guerra. Aí a gente pode voltar à nossa aulinha prática, nossa aulinha lá na sala, que é o seguinte. Veja, o verbo é leva, tá? O sujeito é o conflito. O que leva um grande esforço é o conflito. Veja que entre o verbo e o sujeito, colocou-se uma vírgula. Então, como eu não posso separar sujeito de verbo com vírgula, porque isso rompe a ordem direta, então essa vírgula está errada. Diferentemente dessa. Porque aqui nesse caso, no Afeganistão, não é sujeito, não é verbo, não é objeto coisa, e sim um lugar. Por ele dar uma ideia de lugar, aí eu sou obrigado a colocar a vírgula justamente porque ele não faz parte da ordem direta. Então, na letra C, essa está correta, mas essa outra está errada. Descarta a letra C, portanto. Letra D. Os governos têm um objetivo. 2 pontos. O módulo de 2 pontos será mais à frente, tá? Equivale ao módulo dessa última leva de aulas em vídeo, que é, aliás, a aula que nós vamos trabalhar teoria e prática. 2 pontos tem função explicativa. Então, no caso, o que vem depois de 2 pontos explica o que foi dito antes. Tudo bem? Então, os governos têm um objetivo. 2 pontos. Informar em várias linguagens. Não. Eu não posso colocar isso aqui porque, veja, informa alguma coisa. Tá? Então, as linguagens significa o objeto coisa desse verbo. E eu não posso colocar uma vírgula para separar um elemento que faz parte da constituição da ordem direta. Tá? Então, de novo, essa vírgula aqui, ela rompe com aquela estrutura direta que vocês viram de sujeito, verbo, objeto coisa, objeto pessoa. Entre um verbo e o objeto coisa, eu não posso colocar essa vírgula aqui. Então, na letra D, a vírgula está também errada. Nota que eu estou resolvendo a questão com vocês apenas mencionando termos que foram mencionados em sala de aula. Não estou colocando aposto, vocativo, oração, nada disso, porque isso, na verdade, não faz parte da metodologia que eu trabalhei com vocês, ok? E a letra E. Para melhorar sua reputação, o Brasil precisa mudar estratégias. Veja, de novo, o verbo é precisa, o sujeito é Brasil. Então, nesse caso, precisa mudar para melhorar. Nesse caso, a colocação de uma vírgula entre o sujeito e o verbo rompe a estrutura. E vocês verem em sala que quando eu tenho um sujeito, um verbo, um objeto coisa, eu não tenho por que colocar vírgula para isolar esses termos, porque não há absolutamente nada aqui de natureza facultativa. Portanto, a letra E também está com colocação de vírgula equivocada. De modo que a única questão que perfaz o que de fato nós queremos é a letra B, trazendo uma informação nova que nós não falamos em sala de aula, que é o papel desta vírgula aqui, na letra B. Alguns entrevistados já buscam celular, outros computadores, em que essa vírgula aqui faz o papel de retomar o verbo que foi dito anteriormente, para justamente evitar uma repetição desnecessária. O nome dessa vírgula chama-se vírgula elíptica, muito importante das construções de coesão de texto. Tudo bem? Então, essa primeira questão já deu para dar uma melhorada na questão da visualização de como cai pontuação na prova, sobretudo no que diz respeito ao emprego de vírgulas, que a gente pode utilizar o nosso mecanismo de aula. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar o nosso processo aí. Um abraço.